Boa noite, bem-vindos. João Coutinho de Figueiredo é deputado único da Iniciativa Liberal, o mais jovem partido da democracia portuguesa. Boa noite, João Coutinho de Figueiredo. Boa noite, Miguel Sousa Tavares. Uma sondagem hoje saída dá 4,2% à Iniciativa Liberal. É bom ou é mau? Bem, comparado com o que tivemos há um ano e meio nas legislativas, é ótimo. E comparado com aquilo que nós tínhamos previsto conseguir crescer até às próximas legislativas, devo dizer que estamos talvez com um ano de avanço em relação àquilo que achávamos de ter. Como é que interpretamos isto? Tinham previsto crescer? Nós achávamos que podíamos estar na casa dos 5% nas legislativas daqui a 2 anos, se cumprir a legislatura. Portanto, estar com quase esse valor, e já tivemos esse valor no mesmo barómetro, a meio da legislatura, para nós é bom sinal. E o que fará crescer até aos 5% daqui até lá? Pode estar em programas como este. Ou seja, eu acho que ainda somos o partido com o maior desconhecimento, eu sou o líder com menos notoriedade de todos aqueles que estão no Parlamento, e a noção que nós temos é que quando temos a oportunidade de falar daquilo que defendemos e do qual é a nossa mensagem liberal, conseguimos crescer. Ou seja, a percentagem que temos no eleitorado que ainda não contatámos é superior àquilo que temos no eleitorado que já contatámos, e isso só nos fará crescer, de facto. O que eu não compro é a narrativa que o PS e a sua máquina de propaganda quer pôr a circular de que em pandemia houve uma derrota das ideias liberais. Não houve. Os países que melhor resistiram à pandemia foram países com políticas liberais e resistiram na saúde, onde tiveram menos lista de espera do que nós, tiveram menos excesso de mortalidade que nós. Mas políticas liberais durante a pandemia? Não é uma questão de durante as pandemias, durante as emergências, não há políticas que sejam típicas dos partidos que as defendem. Porque senão eu podia dizer que o Partido Socialista, ao defender o recolher obrigatório, ao fechar as fronteiras, ao limitar a circulação das pessoas entre concelhos, também estava a aplicar as políticas que normalmente aplica. Não é verdade. Portanto, em emergência, tomam-se decisões e somos obrigados a tomar decisões que, no interesse geral das pessoas, são diferentes daquilo que são as linhas programáticas dos partidos. João Coutinho, outra coisa bem diferente. Pode-se concluir que, na hora da verdade, o grande amigo dos povos é o Estado. Não, na hora da verdade, todos os impostos e todos os recursos que o Estado foi acumulando ao longo dos anos devem ser voltados a devolver às pessoas num caso de necessidade. Necessidade essa, em boa parte, resultante de decisões do Estado. Foi o Estado que decidiu, em nome de todos e da saúde pública, de uma forma que poderemos discutir se foi a melhor, mas foi o Estado que decidiu encerrar atividades, manter as pessoas em casa, etc, etc. Portanto, é óbvio que tem que ser o Estado a compensar esses danos que são causados. E a pergunta que eu faço é muito simples. Se o Estado não serve para emergências destas, então serve para quê? Portanto, não é verdade que as ideias liberais têm sido derrotadas, não só porque houve obrigatoriamente medidas que tiveram a ser tomadas fora dos tais programas, mas os países que melhor resistiram, e já falei de saúde, posso falar de educação, posso falar da economia também, os países que melhor resistiram foram os países que tiveram, até à pandemia, políticas liberais e continuaram a ter um pendor liberal na forma de tratar da pandemia. Em Portugal também o Estado acorreu às empresas todas e nós vemos todos os dias mais empresas e mais setores empresariais a pedir a ajuda do Estado. Parece que não sobrevivem sem o Estado. Porque também é conhecido de que a taxa de apoios que Portugal concedeu em função do seu produto interno bruto é das mais baixas da Europa. Portanto, isso é reconhecido e daí que é natural que as empresas continuem a precisar de apoio. O exemplo que eu ia dar é o seguinte. Até março, talvez, que eu tinha essas contas feitas, todos os apoios dados às empresas eram menos do dobro daquilo que já se tinha comprometido com o caso da TAP. Já vamos à TAP. Mas eu introduzo já, se quiser, fica já a deixa posta. Portanto, estamos a dar a uma empresa quase metade do que demos a todo o resto da economia. Das duas, uma, ou é muito para essa empresa, é uma hipótese provável, ou é muito pouco para as outras, uma hipótese também provável. Portanto, algo está mal na forma de tomar essas decisões e de fazer circular os apoios na economia. Bom, já que puxou a TAP, vamos à TAP. O que é que faria a TAP? Bom, a primeira coisa que eu teria feito é não teria revertido a privatização em 2016. Ou seja, não teria recomparado os 11% que fez com que o Estado tivesse outra vez uma data de responsabilidades e poucos poderes de intervenção na gestão da TAP a partir desse ano. Não se estudou a fundo a hipótese de insolvência. A insolvência parece que é igual à falência. Não é. A insolvência é um momento em que se congelam quer as dívidas, quer as receitas das empresas para dar tempo para estudar uma alternativa. O que é que isso teria permitido? E repare que agora está-se a falar de insolvência em relação à Ground Force e o Ministro primeiro a dizer que na Ground Force não vai haver despedimentos nem quebra de atividade. Portanto, o mesmo podia ter sido feito em relação à TAP. Não sabemos os pormenores do plano de estruturação e, sobretudo, não temos um plano de saída. Ainda que ele fosse revisto daqui a uma semana ou duas, ou um mês ou dois, mas pelo menos um plano de saída. É esta a companhia que vamos ter para procurar parceiros daqui por 2, 3 anos, quando a reestruturação estivesse completa. Portanto, por tudo isso, acho que foi feito com um enorme amadorismo e, sobretudo, com falta de respeito pelas tais empresas
pelas tais empresas que se queixam que têm poucos apoios, e quando foi quase metade do que centenas de milhares de empresas receberam, foi empatado, enterrado, diria eu, na tábua. Fez as contas também quanto custaria em baixa de receitas fiscais a vossa proposta de uma taxa de IRS única de 15%? O que o Miguel chama baixa de receitas fiscais, eu chamo dinheiro a mais no bolso das pessoas. Sim, claro. Não é? Mas É a mesma coisa. Menos para o Estado. Menos para o Estado, que devia servir as pessoas, e portanto, se as pessoas já têm o dinheiro no bolso, se calhar isso não é tão mau assim. Mas fizemos as contas, quanto é que o Estado e perderia portanto, de receita se fiscal? tiveres a falar de uma taxa Hoje em dia a carga fiscal anda próximo dos 37%. de carga fiscal total, estamos a falar da proposta só para IRS. A nossa proposta custaria cerca de 3 a 4 mil milhões de euros. Ao Estado. Impacto ao Estado, não. Terá mais dinheiro no bolso das pessoas. Sim, mais dinheiro. Mais dinheiro no bolso das Menos pessoas. dinheiro do Estado. Pronto. Sim, mas o Estado não tem que ir buscar 4 mil milhões de euros se não tiver um bom motivo. Mas, como tanta gente diz, a propósito de outras coisas, como por exemplo o aumento do salário mínimo, quando as pessoas têm mais dinheiro no bolso, põe a economia toda a mexer, que provoca aumento É suposto. da receita fiscal. A menos que ponham debaixo do Mas colchão. também não somos irresponsáveis ao ponto de dizer que há aqui 30% da atual coleta de IRS que pudesse ficar disponível para as pessoas imediatamente. Podemos fazer isto em várias fases. Portanto, as propostas que já apresentámos em sede de orçamento, por 2 vezes, são de ter temporariamente uma segunda taxa de 27,5% para rendimentos acima dos 50 mil euros. E isso já reduzia o impacto imediato para 2 mil milhões, mas teria muito impacto naquilo que eu chamo de crescimento económico induzido. Mas E depois- acha- mas o Agora, mais do ponto de importante... vista político, acha justo que quem ganha 100 mil euros por ano pague a mesma taxa que quem ganha 10 mil? Certo, não paga bem a mesma taxa porque as retenções na fonte tornam o imposto progressivo na mesma, mas muito menos progressivo, provavelmente. Mas eu não tenho em relação aos impostos uma questão... Para mim, os impostos não são uma questão moral. Se acho justo que o rico pague a mesma taxa do pobre, não é. são meio- não são Acho meio que a de função justiça redistributiva... Se os impostos são para ter uma função redistributiva, é então que o tenham assumidamente. Que se taxa aqueles que têm mais e se entrega esse dinheiro diretamente aos que têm menos. Não é ficar no Estado. Portanto, eu não assumo que haja um papel redistributivo fundamental do sistema fiscal. Acho que há um papel central para financiamento dos serviços públicos. E é isso que está em causa. Se o Estado tem facilidade de todos os anos aumentar a carga fiscal, e em 2020 voltou a aumentar a carga fiscal, aqui já juntando todos os impostos, se o Estado tem essa facilidade, também tem muita facilidade em gastar. E temos andado nesta espiral constante. Não pode ser. Mas para além do desagravamento fiscal, que em si já tem um valor, o tal crescimento económico, há 2 outras grandes vantagens num sistema fiscal como o que estamos a propor. É muito mais simples. Ou seja, não temos dezenas de sessões, dezenas de escalões, dezenas de complicações. A atual estrutura do IRS, a que temos hoje, está a empurrar os nossos melhores jovens para fora. Porque se alguém estiver naquela fase da sua carreira, que está ali nos 1.500, 1.800 euros, e quiser dar o salto para os 2.500 ou para os 3.000, uma empresa portuguesa, para lhe dar o mesmo líquido que teria numa... Tem que aumentar muito mas muito mais. do que o que ele vai 50% ou 60% de custo superior para dar um líquido de... E é isso que nós precisamos. Que os portugueses voltem a acreditar que é possível subir na vida a trabalhar em Portugal. O que está E a cá dizer fiquem. é que uma taxação alta impede, obriga a salários baixos. Exatamente. Mas é óbvio. E o Governo sabe isto, porque senão não tinha feito o que fez no programa Regressar, que é baixar a taxa de IRS para os imigrantes que queiram voltar para metade durante 5 anos, o que é. Eles sabem que foi isso que os empurrou para fora. E agora querem atraí-los com o mesmo mel. Uma última pergunta. O facto da Iniciativa Liberal não ter querido integrar a candidatura de Carlos Moedas em Lisboa significa que em legislativas também não estará disponível à partida para assinar de cruz qualquer acordo que o PSD proponha? De cruz nunca assinamos nada e é bom que as pessoas se habituem que nós temos muito pouca tentação por cargos ou por poder fáctico, nada disso. Nomeadamente numa grande coligação centro-direita que vá do PSD ao Chega. Não, isso aí por 2 motivos. Primeiro, autárquicas são diferentes de outras eleições, na medida em que, independentemente da maioria que se forme nas urnas, o Presidente da Câmara é sempre o primeiro da lista mais votada. E, portanto, aconselha a pré-coligações, porque só assim é que se pode garantir que se é o primeiro, a lista mais votada. E mesmo assim, não fomos em Lisboa. Com todo o respeito que há para o Engenheiro Carlos Moedas, achamos que ele, e já se está a ver, vai ser engolido, digamos assim, pelos aparelhos do PSD e do CDS e não vai conseguir aplicar um programa com o mínimo de ideias liberais
para Lisboa. E achamos que nós, fora daquela frente eleitoral, tem 7 ou 8 partidos, fora daquela frente eleitoral, conseguiremos roubar muito mais votos a Fernando Medina do que se estivéssemos lá dentro. Porque temos um candidato forte, temos muita gente jovem connosco. E ia dizer, em relação às coligações de outras eleições, onde já não se que podíamos escolher pré-coligar ou pós-coligar, coligar depois das eleições, nunca o faremos com o Chega. Já disse isso uma vez e já expliquei porque é que falo pouco disso. Porque acho que isso é fazer o jogo do Chega, que quer estar... Já ouvi. Disse uma vez, está dito. Exatamente. Pronto, está dia 15 de março na concorrência.